Muito boa noite. Nesta sexta-feira, 11 de setembro, me propus a conversar sobre os problemas estomacais, azia, refluxo, gastrite. E, fundamentalmente, sobre a medicação que nós usamos para resolver os problemas estomacais. Ninguém consegue pensar, ninguém consegue trabalhar quando sente dor de estômago, ou quando está com azia, ou aquela queimação, ou o refluxo parece que está vindo uma água azeda para a minha boca. Nós temos muito problema estomacal, a sociedade, principalmente os jovens, tem muito problema estomacal. E aí, quando tem os problemas de estômago, o profissional dessa área, o gastroenterologista, normalmente prescreve uma medicação, os prazóis, que aliviam muito e aliviam rapidinho o problema estomacal. Ou outros nomes, o Ziprol, o Milanta Plus, tem tantos antiácidos estomacais no mercado. Primeira coisa que nós temos que compreender é que o nosso estômago é a porta de entrada da vida, porque é através da alimentação que entra pela boca e vai parar no estômago é que nós fazemos a produção de sangue, a produção de ossos, de medula, de energia. Então a nossa vida entra pela boca e começa pelo estômago. O nosso estômago precisa ser ácido. Essa compreensão a medicina moderna não tem. Ou nós não temos essa compreensão. O estômago precisa produzir o suco gástrico, o ácido hidroclorídrico, que é muito ácido. Numa escala de 0 a 14, que é a medição do pH, nosso estômago tem que ficar em torno de 2. É muito ácido. Então, ter acidez estomacal é saúde do estômago. Mas nós nos damos conta que essa acidez é prejudicial quando ela começa a subir. Ela abre a válvula chamada hérnia de hiato, ela abre essa válvula e começa a vir essa acidez para cima, para o esôfago, para a boca. E aí, claro que ficamos desconfortados. E aí a medicina coloca antiácido. Ora, se é da natureza do estômago ser ácido e eu coloco medicação antiácida, eu vou criar problema para o estômago, inclusive câncer. O que eu tenho que fazer é tratar para que essa acidez não rompa com a válvula do esôfago e venha para cima. Mas e por que essa válvula do nosso estômago ela se abre para permitir que a acidez suba? Tem duas razões para isso. A sociedade moderna, principalmente os jovens, comem muito depressa e comem bebendo líquido. O estômago tem um tempo para absorver esse alimento. O estômago tem um tempo para recepcionar o alimento. Quando eu como muito rápido e ainda bebo água para facilitar a descida, o estômago se atrapalha, porque eu dei uma velocidade para a descida do alimento diferente da velocidade que o estômago tem para absorver. Isso é mais ou menos como se na minha casa chegasse, por exemplo, visitas e chegasse aí uns 10 ou 15, mais ou menos ao mesmo tempo.
Se chegar 10 ou 15 pessoas na minha casa diferentes ao mesmo tempo, eu vou me atrapalhar para fazer a recepção. Porque eu não estava esperando essa quantidade de visitas, tantas pessoas, num curto espaço de tempo. Eu vou me atrapalhar para atender essa gente, porque eu não estava esperando essas visitas, tantas ao mesmo tempo. Essa comparação serve para o estômago. O estômago não está preparado para receber, para recepcionar, para acomodar alimento que desça muito rápido e ainda que desça úmido, com muita água, porque vai atrapalhar a produção de suco gástrico. Esse é o primeiro motivo para ter azia, para ter gastrite, para ter refluxo. Esse é o primeiro motivo. O segundo é porque, eu já disse algumas vezes e vou repetir, o estômago e o intestino, que fazem parte do trato digestivo, eles não têm vida autônoma plena sozinhos. Eles têm uma certa autonomia, mas não são sozinhos, como aliás na vida da gente ninguém faz nada, absolutamente nada, sozinhos. Sempre precisa da colaboração de um ou outro. No organismo é assim. Eles precisam do fígado e da vesícula. Porque o fígado é porque libera o sangue para que haja movimentos. E a vesícula porque vai soltar gotículas nesse fígado para dar mais fluidez, para que ele se movimente mais sem obstáculos, digamos assim, para que ele se movimente de forma fluida. E a vesícula solta gotículas lá no intestino para que haja fermentação e também o movimento. O nosso dia a dia, o nosso corre-corre, a nossa agitação, a nossa quantidade de atividades para fazer, os jovens trabalham, estudam, vão para a balada, bebem, correm para lá, correm para cá. Eu falo os jovens, eu não estou olhando a idade. Eu estou olhando o tempo de vida que cada um encara. Isso cria muita pressa. E quando cria pressa, cria ansiedade. E criando ansiedade, eu bloqueio o fluxo de sangue. Então eu tenho que comer, fazer uma boa digestão, mas eu não dou tempo para isso. Eu precisaria, entre a refeição e a retomada do trabalho, no mínimo 1h30. Por isso que normalmente nós paramos de trabalhar ao meio-dia e voltamos ao trabalho à 1h30. Mas aqui eu tenho que dar o tempo do estômago receber o alimento e começar a processar. Mas eu tenho que deixar o estômago livre de tensões, livre de preocupação, livre de expectativas, livre de emoções. Se eu vou almoçar, não desligo o celular, não desligo a televisão, almoço lendo, estudando, eu não relaxo o estômago para ele produzir suco gástrico. Aí vem azia, aí vem arroto, aí vem gastrite e muitas vezes crises de espirro, porque o calor veio pela portinhola do esôfago que se abriu e veio atingir as vias aéreas. E essa mesma portinhola, essa mesma portinha que abre fora de tempo é que permite que a acidez venha para cima. E de fato essa acidez corrói as paredes do esôfago. Aliás, a acidez do estômago tem a capacidade de transformar o bife em suco e de derreter o ferro. Mas ela precisa estar no lugar dela. E o próprio estômago, para que ele não seja corroído pela sua acidez, ele tem uma camada de proteção que é chamada de camada de gel alcalino. O estômago é encarregado de produzir a acidez e ao mesmo tempo ele produz a sua proteção. Quando o estômago não produz acidez suficiente, nós temos dificuldade de absorver 2 tipos de vitamina. A vitamina B12
que está basicamente nos alimentos de origem animal, que é importante para manter a boa qualidade do sangue, a boa saúde dos músculos, e a vitamina B9, o chamado ácido fólico. Para que se tenha uma ideia, quando a minha acidez do estômago diminui, que se dá muito antiácido, aqueles alimentos como os fígados, as lentilhas, os espinafres, o soja, o brócolis, o amendoim, a beterraba, os ovos, o salmão, o leite, o queijo, o organismo fica com dificuldade de absorver. Eu posso comer, mas o organismo absorve pouco, ou seja, a nutrição não é boa. É por isso que tem pessoas que às vezes têm leve anemia, ou até uma anemia um pouco mais acentuada, e os médicos têm dificuldade de descobrir de onde vem essa anemia se a pessoa se alimenta bem. O problema pode estar aqui na acidez do estômago muito baixa. Ou seja, o estômago deveria estar ácido e, no caso, ele está mais alcalino do que ácido por causa da medicação chamada de antiácido. Como é que eu evito que essa acidez do estômago venha para cima? Comer lentamente, mastigar o alimento até salivar, porque no fundo da minha língua existem as papilas gustativas que já liberam um pouco de enzima. Quando eu fico com o alimento molhado na boca de tanto mastigar, aqui houve a incidência das enzimas produzidas pelas papilas gustativas, a chamada ptialina. Essa enzima já faz o primeiro bolo alimentar, então eu não preciso água. Eu não preciso refri, eu não preciso líquido, eu vou mastigar bem até formar essa papa e a partir da papa eu engulo. É isso que o estômago está esperando. Ele não está esperando que a comida desça inteira empurrada por um balde d'água. Claro que isso faz muito mal para o estômago. Vai dizer, mas eu bebo água de golinho, mas eu bebo uma quantidade grande de água de golezinho e normalmente gelado quando no meu estômago tem uma temperatura 35, 36 graus. Por isso que as pessoas têm o abdômen dilatado, o famoso barrigão, porque elas comem bebendo e não mastigam o suficiente. Tem que mastigar até ter condições de engolir naturalmente. Se disser, mas eu não tenho saliva, me seca a boca, é porque no estômago tem muito calor. Essa mesma boca que eu digo que seca, tem hálito forte, tem halitose. É o calor que vem do estômago. E para mim acalmar esse calor é comer mais lentamente, diminuir a água, mas tem outro detalhe. Esse calor que vem para o meu estômago, ele vem do fígado. Gente tensa, da correria, do fazer as coisas depressa. Aqui funciona muito bem uma limonada morninha. Quem sabe toma uma limonada morninha uma meia hora antes da refeição, para me acalmar esse calor do estômago. E aí tu conversas com os gastros sobre a limonada, eles vão dizer que a limonada não pode porque teu estômago já está ácido, a limonada vai deixar mais ácido ainda. Aqui é um grave erro. O estômago é ácido, o limão não é ácido, o limão é alcalino. Ele é ácido enquanto ele não fizer contato com o calor. No momento que ele contatou com o calor, ele se transforma em alcalino. O problema é que quem diz que o limão faz mal para o estômago é gente que vai entender o estômago parado, nunca entende o organismo em movimento, ou é gente que por absoluta ignorância vem dizer asneira desse tamanho. Mas tem gastro que diz isso. Ou seja, essa criatura, esse profissional, precisa voltar a estudar as combinações químicas
da química orgânica para verificar que o que é ácido natural fora, em contato com o calor, ele alcaliniza. O limão é dos mais alcalinos que existem. Mas dá para tirar teima, é fácil. Tu está com dor de estômago, tu está com azia ou com refluxo. Não tenha medo de tomar limão. Esprema um limão num copo d'água morninho e bebe. Quando aquela água de limão chega no estômago, ele dá uma queimada, 1 minuto, nem isso, meio minuto. Em seguida vem um arroto. Arrotou, já começou a refrescar, já começou a esfriar. Aí vai desmontar a ideia daqueles que por ignorância dizem que o limão faz mal para o estômago. O limão não faz mal para o estômago. Agora eu não tenho que ficar tomando limão a vida toda para resolver o calor do estômago. Eu tenho que comer os mais verdes, as radites, as rúculas, os agriões. Comer sempre o alimento verde. Os verdes amargos ajudam a acalmar muito o meu fígado, a vesícula e também o estômago. É por isso que alguns comem a salada verde primeiro. Eu não deveria comer essa salada cru, deveria ser ela desidratada com água morna para fazer o lastrinho do estômago. Mas isso vai resolver muito. Os antiácidos, os remédios para o estômago, todos os antiácidos, eles podem ser necessários e podem ser importantes num primeiro momento para recuperar, para regenerar essa erosão que está criando nas mucosas estomacais por causa da acidez ou excesso de calor. Mas aqui não é por causa da acidez, é pelo excesso de calor que vem do fígado da vesícula. Esses medicamentos, utilizados por muito tempo, eles deixam o estômago alcalino. E aquelas células que só sobrevivem em meio à acidez morrem, porque elas não toleram meio alcalino. E ao morrer, elas vão se transformar em células cancerosas. Ou não morrem, vão inflamar. Ao inflamar, virou tumor. Aliás, eu sou daqueles que afirma, e a experiência clínica tem dito isto: o câncer de esôfago surgiu depois do uso excessivo de prazóis. O omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, o omeprazol, os prazóis todos, eles são importantes por um tempo curtíssimo, vamos dizer 90 dias, meio ano. Quando eu fico viciado nesses remédios para aliviar o meu estômago, eu estou criando uma bomba que vai explodir. É uma questão de tempo. E às vezes, infelizmente, quando disser que o estômago, as mucosas, já estão apresentando células inflamadas, às vezes é tarde. E aí as pessoas vêm à clínica com queixa de tumor do estômago, mas tu vai olhar, o fígado já está comprometido. Então nós temos que sempre tratar o fígado, a vesícula, que mandam sangue para o nosso estômago, sangue em boa temperatura, bem fresquinho, para fazer o estômago fazer esse movimento. Quando o sangue vem muito quente, esse calor que vem de lá do fígado e vesícula, misturado com a acidez, rompe com a portinha que fecha o estômago do esôfago, a hérnia de hiato. E aí começa a vir a acidez a subir e, de fato, a ter uma dor bem na boca do estômago, como dizem aqui no osso. Quando o nosso estômago não tem acidez, ele tem dificuldade de absorver as vitaminas B, principalmente B9 e B12, que são muito importantes. Então, até para que o estômago possa absorver a vitamina B, eu preciso de acidez do estômago. Sem eles, o estômago vai criando dificuldades. E aí não tem jeito.
É por isso que nós precisamos tratar sistema hepático e tratar fígado e vesícula ao mesmo tempo. Gostou do nosso assunto? Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. Ajude a levar essa ideia adiante. Lembra sempre, fígado, vesícula, domina o estômago, domina o intestino. Trata primeiro o sistema hepático, que o sistema gastro vai funcionar muito bem. Alimentação com vagar, mastiga até salivar e não usa líquido na hora da refeição sólida. O organismo agradece e a vida também vai agradecer. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom final de semana. Fique em paz. Boa noite.